O balanço da maré leva conchas e devolve outras. E de alguma forma, a memória faz o mesmo com o que amamos. Eu lembro de caminhar com ela na beira da praia. Ela recolhia conchas como quem guardava pedaços do tempo. Dizia que cada uma trazia uma história, um riso, uma lembrança. Hoje, quando volto lá, percebo que o mar levou muitas daquelas conchas. E penso, talvez leve também as lembranças, só para devolvê-las quando quiser. Ela já não se lembra do meu nome às vezes. E também não sabe mais o caminho até o mar. Mas quando lá voltamos e a espuma toca seus pés, é como se algo dentro dela acordasse. Sinto que é como se a maré trouxesse de volta, por um instante, tudo o que o esquecimento levou. A maré nunca some, ela apenas se afasta, para voltar mais tarde. E talvez a memória funcione do mesmo jeito. Bem-vindo ao canal Mente Viva 60+. Este é um canal de acolhimento, conhecimento e partilha de vivências sobre memória e esquecimento na terceira idade. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com seus familiares e cuidadores. Agora, vamos entender como começa o processo de perda de memória e por que ele não é apenas esquecer onde deixei as chaves. Pesquisa mais recente indica que no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas com 65 anos ou mais estão vivendo com Alzheimer ou demência relacionada em 2025. Isso representa aproximadamente 1 em cada 9 pessoas com 65 anos ou mais. E globalmente, mais de 57 milhões de pessoas viviam com demência em 2021, sendo o Alzheimer responsável por cerca de 60 a 70% dos casos. Esses números nos dizem algo importante. A memória que começa a sumir não é uma anomalia isolada. Ela está inserida num contexto biológico, neurológico, que podemos observar. Lembro-me da primeira vez que percebi. Ela olhou para a porta da sala, percorreu com o olhar o lugar onde costumava haver um quadro e perguntou: onde está? Não era o quadro, era a lembrança que faltava. E nesse instante, entendi que a maré da memória já tinha começado a recuar. Neste primeiro momento, o que ocorre no cérebro? A perda de sinapses, o acúmulo de placas de proteína beta-amiloide e emaranhados de tau, marcadores clássicos do Alzheimer. Estudos recentes indicam que mesmo em fases leves de comprometimento cognitivo, cerca de 8 a 11% das pessoas de 65 e mais podem ter alterações biomarcadoras compatíveis com Alzheimer. A idade permanece o maior fator de risco. Entre 85 mais anos, cerca de 1 em 3 pessoas pode ter Alzheimer. Então, o que é essencial saber como cuidador ou como pessoa que vê sinais na própria mente? Que os esquecimentos pequenos, muitas vezes, são os primeiros sinais de que a maré está recuando, que agir cedo, buscar avaliação médica, diagnosticar precocemente muda a paisagem emocional, que entender o mecanismo nos ajuda a estar menos assustados com o buraco na parede da memória e como aquilo da maré, cada concha que se vai pode voltar de forma diferente ou ser substituída por outra concha. Não é a mesma, mas pode haver algo que permanece. Agora, vamos perceber como a memória vai sumindo, passo a passo. Não apenas ela esquece, mas ela se distancia. Ao longo dos anos, o que chamamos de lembrança depende de circuitos cerebrais específicos, o hipocampo, o córtex entorrinal, as conexões neuronais. Com o Alzheimer, essas estruturas são afetadas progressivamente. Por exemplo, no início, pode haver lapsos sutis. Onde deixei a chave? Qual era o nome? Eu já falei isso? E isso pode parecer normal. Mas se começarmos a ver que essas falhas acontecem com frequência crescente ou afetam aspectos emocionais, como a pessoa já não lembra que detesta buracos na parede, então estamos vendo sinais de que a maré da memória está recuando. Lembro-me de andar com ela pela sala e no lugar de um determinado quadro havia apenas uma marca, um buraco. E ela comentou com irritação: "Você esqueceu, meu filho?" Mas o que estava se perdendo não era só o incômodo do buraco. Era a lembrança de quem fazia questão que o buraco fosse fechado. Para o cuidador, observe os tempos de resposta.
Os números de vezes que a pergunta se repete, as mudanças emocionais, porque o Alzheimer não anuncia como um trajeto reto, ele avança como a maré que leva, volta, traz, leva. E como mostra um relatório de 2025, a carga econômica e emocional dessa doença está aumentando. No ZEUA, os custos de cuidado estão estimados em dólares americanos 384 bilhões para 2025. Para você que assiste, se percebe que a maré está recuando, você pode agir, desde mudanças no estilo de vida, avaliação neurológica, até suporte familiar. Um dia, de repente, um estrondo. Mamãe caiu no chão. O chão, a sala, o barulho que ecoa, parecia apenas uma queda. Mas para mim foi o momento em que percebi que a maré tinha virado. No minuto em que a vi ali, imóvel por segundos que pareciam eternos, percebi que o quadro não estava mais. Quem estava mudando era o cenário dentro dela. Em termos técnicos, em estágios moderados do Alzheimer, podem surgir quedas, porque os centros de equilíbrio, orientação espacial e memória procedural já estão comprometidos. O paciente que antes guardava o café, andava na cozinha, lembrava de cada passo, agora hesita. O risco de acidente aumenta. Isso para o cuidador aparece como simples desatenção ou descanso, mas por trás disso há alterações no cérebro. Menos volume de substância cinzenta, regiões que se retraem, conexões que se rompem. Lembro-me do hospital, das luzes frias, do médico falando, vamos investigar, e da maré que havia me trazido até aqui, e que agora parecia retirar as conchas da praia da nossa vida. Mamãe não lembrava mais que aquela sala era nossa, mas sentia o cheiro do café feito pela manhã. E isso me ensinou. O que está sendo levado não é só o nome, mas o mapa, o sentimento, o caminho. Para você que cuida ou sente que está começando a perder, a queda ou o esquecer de levantar não são anedotas, são sinais de que a maré está forte. Buscar fisioterapia, avaliação neurológica, adaptar o lar, são formas de segurar a maré. E mesmo no estrondo, aquela frase volta. O balanço da maré leva conchas e devolve outras. E conosco fica a tarefa de ver quais novas conchas podemos recolher juntos no processo. No final, aprendi que o amor conecta. Ele é a corda que segura a rede enquanto a maré recua. Mesmo quando ela não lembra o meu nome, ou onde está o quadro, o amor continua se estendendo. Porque cuidar não é apenas segurar a memória, é segurar a mão que lembra menos, é limpar o buraco na parede, é preparar o café como se ela ainda fosse a mesma pessoa que fazia questão que não houvesse buracos. E é reconhecer que aquela maré da memória pode devolver algo, diferente, mas ainda valioso. Hoje, convido você a olhar para a sua história, para a sua mãe, seu pai, para o seu familiar ou para você mesmo. Como está a maré da sua memória? O que você ainda segura? Quais novas memórias ainda podem ser encontradas? O balanço da maré leva conchas e devolve outras, e de repente são novas partilhas, amizades e o companheirismo que cultivamos. Se este vídeo tocou você de alguma forma, inscreva-se no Mente Viva 60+, curta e comente como é a sua experiência com a deficiência cognitiva ao seu redor. Você não está sozinho.